Boa tarde, crianças. Que maravilha encontrarmos novamente, mesmo que seja desta forma, a aula gravada, o encontro gravado. Mas é uma satisfação muito grande de estar aqui com vocês, torcendo para que em breve estejamos mais próximos. Então, nesse momento, iniciemos com uma prece, pedindo a Deus sabedoria e paz para todos nós. Senhor Deus, Pai de infinito amor e bondade, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui, aprendendo junto, trocando a paz, trocando o amor. Nós te agradecemos, Senhor, repetindo, falando a prece, a poesia mais linda que Jesus, nosso Mestre, nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis, Senhor, cair em tentação e livra sempre de todos os males. Que assim seja. Livra-nos, Senhor, do nosso mal, da nossa própria inferioridade. Que nós possamos ser mais humildes uns com os outros, com nós mesmos. E que teu pão da vida, o pão que alimenta o corpo e a alma, esteja sempre conosco. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Diante desse momento, dessa energia, crianças, nós vamos falar de uma pessoa muito importante, Moisés. Moisés nós temos como a primeira revelação, a segunda revelação para todos nós de paz e de amor foi Jesus Cristo e a terceira é o Espiritismo, nós já sabemos isso. Então, em Moisés, nós vamos falar dessa figura importantíssima que viveu mais ou menos 1400 anos antes de Jesus, né? Então, ele teve uma missão grandiosíssima, uma missão maravilhosa de trazer o amor de Deus para todos nós, para toda a humanidade. Que naquela época, as pessoas eram duras de coração, tão quanto estamos hoje. Hoje um pouquinho menos, mas praticamente ainda somos igual àquele povo. Nosso coraçãozinho muitas vezes ainda é muito duro, nossa cabecinha ainda é muito pesada, né? Nós somos um povo ainda teimoso, né? Então vamos falar de Moisés? Vamos lá. Moisés, quando ele nasceu, foi um período assim muito difícil naquela época, e o faraó, né, que era o governador do Egito, Moisés ele vai nascer no Egito, e o Egito ele fica na África, no norte da África, né? E naquela época, os governadores eram chamados de faraós, que era um poder supremo, né? Então, era uma sociedade muito estamental, né? E o povo hebreu era um povo que estava escravo, né, dos faraós. Então, o que vai acontecer? Já se falava, tinha alguns rumores, né, dessa história de um Deus único. E nós sabemos que os faraós, eles amavam, adoravam vários deuses, eles eram politeístas, né? E já se tinha uma ideia, né, dos seus sacerdotes, que eram aquelas pessoas que, digamos assim, eram os representantes da divindade para os faraós. Já se falava de rumores de um único Deus. E que o povo hebreu era um povo cheio de crendices, incrível, né? Eles também tinham as crendices deles, mas reclamavam do povo, né? E aí, o que vai acontecer? Já se falava nessa ideia de que um entre os hebreus seria o representante desse Deus único e que poderia até tomar o poder do faraó. E aí, você sabe, né? Nós sabemos que quando alguém diz assim, o outro quer tomar o seu lugar, nós ficamos zangados. Ainda ficamos, né? O que vai acontecer? O faraó decretou que todas as crianças, até do nascimento, no momento que nasce,
até 1 aninho de idade fossem todos mortos, principalmente os meninos, né? Os meninos, porque seriam homens guerreiros, porque eles tinham a ideia de que um homem do meio dos hebreus iria tomar o lugar do faraó. E aí o que vai acontecer? A mãe de Moisés, muito preocupada, ele tinha acabado de nascer, não queria perder o filhinho dele. E aí a filha dela vai ter uma ideia interessante. Vai dizer: mãe, vamos salvar meu irmãozinho. Ele não vai ser morto, ele vai ser muito bem criado. O que vai acontecer? Colocaram Moisés dentro de uma cestinha, né? E colocaram na margem do rio. Porque sabia que a rainha Termufis, ela banhava naquele horário ali no Rio Nilo, né? E aí, qual foi a ideia dela? De colocar na cestinha e ela mesma ia transportando ali, olhando, que era para poder a rainha ver e salvar. Ela não iria deixar uma criança ser morta assim, porque ela sabia que a rainha era uma pessoa muito boa. Lógico, Deus, né? Deus, nosso Pai, que é todo poder e bondade, ele estava com os seus anjos de guarda, instruindo todas essas ideias na cabecinha da irmã de Moisés, justamente porque ela foi bem intuída para fazer isso. A água foi conduzindo até chegar perto da princesa. E a escrava da princesa viu e mostrou, né, que estava acontecendo alguma coisa. Imediatamente foi pego ali, ela viu que era uma criança, e a criança iria ser morta. E ela sabia que estava acontecendo essas ordens do seu irmão, que era o faraó. Então, imediatamente ela pegou a criança, né? E aí esse nome Moisés quer dizer o resgatado das águas, né? O que vai acontecer? Ela vai ficar com Moisés escondido no palácio. Mas aí Moisés tinha fome, não podia dar comida para ele ali. E aí a escrava, que era irmã de Moisés, disse que tinha uma hebreia que tinha perdido o bebê, né? E tinha leite, podia amamentar, podia ser a ama de leite, a própria mãe. E a princesa autorizou que fosse trazida essa serva para amamentar a criança. E assim Moisés escapou de morrer, né, de ser morto pelas ordens do faraó, e conviveu, de certo modo, com o seu povo, com a sua mãe e sua irmã, conhecendo, estudando, sendo bem instruído, né, pelo palácio, no faraó, né, mas também ele aprendia de leve sobre o povo, o seu povo, o povo hebreu, o povo qual Deus deu toda a instrução que seria o povo eleito daquela escravidão, e a partir daí iria propagar a ideia de um único Deus. Mas o que vai acontecer? Esse mesmo povo, né, que Moisés vai salvar, né, dessa escravidão, ele também é um povo ainda teimoso, né, de coraçãozinho ainda bem duro, porque essa escravidão, de certo modo, não era só uma escravidão física, era uma escravidão também moral, né? Muitas vezes nós somos escravos, sabia? Somos. Ah, mamãe, eu quero isso, eu quero aquilo, porque meu colega tem, eu também tenho. Nesse momento nós estamos sendo escravos. Nós estamos sendo escravos da modernidade, porque alguém tem uma coisa, a gente também quer. E isso é ser escravo. Quando é que a gente se liberta? E olha que às vezes a mamãe da gente, o papai diz, não, papai agora não pode, depois a gente se aborrece, aquela coisa tudo, né? Isso é ser escravo. Quando a gente quer uma coisa porque o colega tem, outra pessoa tem, porque está na moda, porque eu vi na TV, porque eu vi aquilo, eu quero, isso é ser escravo. Então foi assim que aconteceu com o povo judeu, o povo de Moisés, que Moisés ajudou a libertar.
Moisés vai receber essa missão de libertar o seu povo. Mas até chegar a essa liberdade, passou por muitas coisas. Então vamos lá. Após ter sido salvo pelas águas, você lembra, né? Que ele foi resgatado na cestinha. Moisés, ele vai viver e ser educado dentro, digamos, do palácio real. E vivendo no luxo do palácio, toda coisa, mas ele nunca deixou de ser uma pessoa justa. Por quê? Porque a sua própria mãe, que virou a sua ama de leite, né, de amamentar, vai sempre conversar com ele essas ideias do amor verdadeiro. Então, Moisés, em uma certa ocasião, ele andando pelas construções das pirâmides com o seu outro irmão, né, adotivo, ele vai ver uma cena que chocou muito, né? Uma cena digamos assim, muito triste. Ele viu um irmão seu de raça, né, sendo maltratado, porque ele já estava sabendo que, de certo modo, ele não pertencia àquela família real, ele foi adotado. A própria mãe foi explicando direitinho, e a própria princesa, né, a que socorreu ele das águas, comentou para ele. E isso era tudo em segredo, porque senão ela também iria ser prejudicada, né? E aí ele viu, né, esse irmão seu de raça, o escravo, sendo maltratado. E ele não aguentou, ele se zangou e foi lá e tentou defender o escravo. Mas o guarda era muito, muito malvado mesmo. Mesmo vivendo de uma situação inferior, mas se achava ainda muito melhor do que o escravo. E aí tentou brigar com Moisés, e Moisés matou esse guarda, né, em legítima defesa, tanto da vida dele como do outro. E por conta disso, né, ele foi obrigado a se refugiar no deserto. Porque nesse momento já foi logo descoberto tudo, para o faraó, para tudo, né? E aí foi aquela confusão toda. Para que Moisés não fosse morto, ele fugiu para o deserto. E o deserto era um local, mesmo assim, de difícil acesso e convivência, né? Para quem vivia no luxo do palácio, não faltava nada. No deserto, ele aprendeu, ele teve que aprender uma nova vida. E aí, o que vai acontecer? No deserto, ele vai sofrer um pouco, porque ele não tinha esse, digamos assim, essa nova vida dele. Mas ele vai conhecer um pastor. O que é um pastor? É uma pessoa que cuidava dos animais, de ovelhas, cabras, né? E esse pastor vai ajudá-lo, né, digamos assim, a falar de Deus, das coisas, das maravilhas de Deus, né? E durante muito tempo ele vai se aproximando cada vez mais da vivência ali, mas sempre com uma ideia de como libertar o seu povo que estava lá. Então ele já praticando essa ideia do pastorio, ele vai perceber que de repente um arbusto, né, uma árvorezinha pequena lá, um mato, começava assim, como se tivesse em chamas, tivesse pego fogo de repente. E aí naquele momento ele ficou sem entender nada, ele tomou um susto. E ele se aproxima e viu que o fogo não se extinguia assim, né? Não estava destruindo o arbusto, era um fogo, mas que não destruía a árvore. E foi assim que nesse momento, Moisés ouviu uma voz que lhe ordenava que voltasse para o Egito para libertar o povo, né? Libertar os hebreus, o seu povo. E aí ele ficou, como fazer isso, né? Mas Moisés, muito obediente, e já lembrava da conversa que tinha com sua mãe, quando estava ali amamentando e tudo,
ele vai receber, né, do plano espiritual, né, digamos assim, todas as orientações, porque Moisés era um excelente médium. Naquela época não se falava dessa palavra, médium, mas se falava de sacerdote, né, de pessoas que tinham uma convivência com o mundo espiritual, né? E aí, Moisés ele vai receber essas orientações e depois, como é que vai acontecer? Em virtude da sua grande tarefa, né, que ele vai desempenhar, Moisés ele vai, digamos assim, ele é obediente e vai lá, né, para salvar o seu povo. E assim Moisés, depois de várias discussões com o faraó, aquela coisa tudo, vai acontecer, digamos assim, algumas pragas. Palavra chata, né? Mas ele vai dizer que são as pragas de Deus. A partir daí, da ideia de dizer que Deus, né, nosso Pai, todo de amor e bondade, era um Deus que punia, um Deus vingativo. Mas é porque, assim, naquela época, o povo era muito duro, muito teimoso. Então, tinha que ter essa ideia forte de que Deus, ele punia as pessoas que teimavam, né? E hoje nós sabemos que Deus não pune, Deus não castiga, Deus educa. Então, a gente faz as coisas erradas, Deus, Papai do Céu, não vai nos castigar, não. Somos nós mesmos. Nós mesmos, a nossa consciência, o nosso coraçãozinho que vai dizer assim, eita, fiz algo errado. Eu tenho que pedir perdão, desculpa para a mamãe, papai, para o meu irmão, para as pessoas que eu ofendi. Então, não é Deus que nos castiga, mas Deus nos educa, nos ensina a nos lembrarmos e automaticamente nosso coraçãozinho pede por paz, por perdão, para que a gente não faça mais a coisa errada. Então, Moisés, ele vai usar as pragas do Egito, né? Porque ele sabia desses fenômenos que aconteciam, mas assim, longe do palácio, dentro do palácio não acontecia. E aí Moisés vai trazer esse momento para dentro do palácio, essas pragas, como se fosse assim, uma espécie de magia, que foi assim que eles entenderam. Que acontecia as coisas. Era justamente para que os sacerdotes, né, do faraó e o faraó percebesse nele uma figura tão quão igual a ele, assim, de que estava falando a verdade do único Deus que ia libertar o seu povo. E aí, o que vai acontecer? Diante dessas pragas, dessas consequências, o faraó ficou meio amedrontado, que de certo modo facilitou, digamos assim, a fuga desse povo hebreu. Até porque o faraó fingiu que nada sabia, né? E ele não tinha uma noção exata como Moisés tinha. Então ele sabia que o povo iria chegar no mar e não ia ter coragem de atravessar, né? Só que Moisés sabia que naquele determinado momento o mar ia estar com as águas mais baixas. O mar não ia secar, separar de um lado para outro, como a gente vê às vezes em alguns cartazes, algumas imagens, né, quadros belíssimos desses pintores famosos, que o mar se abriu e ficou... Não, o mar ele não se abriu de um lado para outro, não. Acontece que, em alguns fenômenos naturais, em determinado período do ano, as águas do mar baixavam. Então, o povo pôde caminhar entre o mar. Mas tinha que ser rápido, porque como acontece esse baixar das águas, também rapidamente voltava. E assim o povo atravessou o mar, saiu do Egito e foram para a terra prometida. Chegando em Canaã, a terra prometida, o que vai acontecer? Mas antes de chegar propriamente na terra prometida, Moisés ele não chegou a ver essa terra prometida em si com o povo dele, porque o povo passou muito tempo de lugar para outro até chegar na terra prometida. Mas o povo chegou, Moisés não chegou aí. Então, o que vai acontecer? Nesse momento, o povo já estava se aborrecendo. Estavam lá escravos, conseguiram sair e estavam se aborrecendo, porque não tinha isso, não tinha aquilo. Como sempre, a gente sempre reclama das coisas que a gente tem. Mas aí Deus vai mandar um alimento do céu, chamado maná.
É o que a gente conhece hoje, digamos assim, a gente já tem esse conhecimento, era uma espécie de alimento espiritual, não só o pão para o corpo físico, mas também o pão de uma consciência moral, né? E aí Moisés, ele vai ter uma conversa mais dura com seu povo, vai pedir a Deus pelo seu povo. E aí, o que vai acontecer? Moisés é chamado a subir no morro para meditar. E aí Moisés passou muito tempo na montanha, no monte. O povo ficou lá sem Moisés. Imaginou que Moisés tinha morrido. Sabe o que foi que eles fizeram? Já tendo a ideia de o conhecimento de um Deus único, mas o povo é teimoso. Começaram a construir um Deus, um ídolo, porque eles acreditavam que foi essa ideia de Deus único que fez Moisés abandonar eles. Tirou eles lá do Egito e estavam sempre presos ali. Eles não imaginavam que ali era a liberdade deles. O que fizeram? Construíram um bezerro, né? Uma espécie, um boi pequeno, né? De ouro. Por quê? As mulheres tiraram suas joias, aquela coisa tudo, construído. Eles já tinham uma ideia da metalurgia, né? De fundir, criar objetos. E aquele bezerro de ouro era um objeto de adoração. Então, eles começaram agora a adorar esse Deus, um animal, porque eles achavam que tinham que ter essa ideia de fixar. Eles não entendiam a ideia de um Deus que não existe, né? Que não viam, que não pegavam. Só que lá no monte, Moisés vai receber o decálogo, né? São os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos da lei de Deus para o seu povo. Então, nós temos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, né, a ideia de Moisés, no capítulo 1, com o título Eu não vim destruir a lei, né, nós temos aqui uma das primeiras revelações, Moisés. Olha o que Jesus Cristo diz e está escrito no livro de Marcos. Não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas dar-lhe cumprimento, porque vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão antes que tudo o que está na lei seja cumprido perfeitamente, até o único iota e a um só ponto. Está em Mateus, no capítulo 5, versículo 17 a 18. Então, Moisés. Há duas partes distintas na lei mosaica. É a lei de Deus, promulgada sobre o Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, estabelecida por Moisés. É uma invariável. A outra, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, que se modifica com o tempo. A lei de Deus está promulgada nos 10 mandamentos, no decálogo que Moisés recebeu lá no monte. Vamos lá? Eu sou o Senhor, vosso Deus, e vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis outros deuses estrangeiros diante de mim. Não fareis imagem talhada, nem nenhuma figura de tudo que está no alto, no céu e embaixo, na terra, nem de tudo que está nas águas sobre a terra. Não os adoreis, nem lhes renderei culto soberano. 2. Não tomeis em vão o nome do Senhor vosso Deus. 3. Lembrai-vos de santificar o dia de sábado, um dia sagrado para Deus. Honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. 5. Não matareis. 6. Não cometereis adultério. 6. Não furtareis. 7. Não furtareis. 8. Não prestarei falso testemunho contra o próximo. 9. Não desejareis a mulher do próximo. E 10. Não desejareis a casa do vosso próximo, nem o seu servidor. Nada. Esta lei é de todos os tempos e todos os países e tem por isso mesmo caráter divino. Todas as outras são leis estabelecidas por Moisés, obrigado a manter pelo temor um povo naturalmente turbulento e indisciplinado,
no qual tinha que combater os abusos enraizados e os preconceitos hauridos na servidão do Egito, para dar autoridade às leis que ele deveu atribuir-lhes origem divina, assim como fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem deveria se apoiar sobre a autoridade de Deus, mas só a ideia de um Deus terrível poderia impressionar homens ignorantes, nos quais o senso moral e o sentimento de uma delicada justiça eram ainda pouco desenvolvidos. É bem evidente que aquele que tinha colocado em seus mandamentos, tu não matarás, tu não farás mal ao teu próximo, não poderia se contradizer, fazendo delas um dever de extermínio. As leis mosaicas, propriamente dita, tinham mais um caráter essencial transitório. Então é assim, criança. Moisés vai receber mediunicamente os 10 mandamentos, as 10 leis para a formação do nosso caráter. E é exatamente essas leis que, quando Moisés desce do morro, que chega junto com o seu povo, foi uma confusão. Por quê? Porque o povo estava lá teimando, né, insistindo em fazer, adorar um objeto que seria ali, era como se fosse representante de Deus para ele. E aí Moisés se aborreceu. Ficou muito chateado, como é que ele vem cheio de júbilo de Deus e o povo dele teimoso daquele jeito. Mas Deus sabia que ia ser assim. Por isso que levou Moisés para meditar, para conhecer o seu amor. Então Moisés ficou triste, ficou muito chateado, mas ao mesmo tempo ele lembrou do amor de Deus, que é justiça e bondade. É perdão, é misericórdia. Mesmo o seu povo duro, mas ele tinha que recomeçar a educar o seu povo. Entendeu, criançada? Assim somos nós. Nós somos ainda teimosos, muito duro, cabecinha dura. Mas aí mamãe e papai, que é todo amor e bondade para a gente, pelos ensinamentos de Deus, vem, nos abraça, nos conforta. Aos poucos a gente vai compreendendo que o amor é muito melhor. E a gente não deve esquecer esses 10 mandamentos para a nossa vida. E aí eu tenho uma atividade para vocês. Vocês vão pesquisar com o papai e com a mamãe no Evangelho, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, os 10 mandamentos que Deus, né, vai dar para Moisés mediunicamente, e vai comentar que mais te chamou a atenção. Então, você vai junto com papai e mamãe, reler, né? E vai comentar que mais lhe chamou a atenção. Comente para a mamãe, para o papai, e você pode comentar também no grupo, tá ok? Então, muito obrigada pela oportunidade que vocês estão me dando. Então, nesse momento, agradeço a Deus por essa oportunidade maravilhosa. Que Jesus, nosso Mestre, chegue até os corações de vocês, a mente de vocês, amando cada vez mais, para que vocês possam compreender a magnitude que é o amor de Deus, nosso Deus único, nosso Pai Celestial, que nunca nos desampara, está sempre conosco. Muito obrigada por vocês, muito obrigada, Senhor Deus, e seja conosco hoje e sempre, que assim seja.